Então, pessoal, ontem, como todos aqui sabem, foi solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, nada mais propício, do que grupo seguido ser uma formação que tenha como objeto tratar sobre o Sagrado Coração, mais particularmente da devoção, embora pelos tópicos que eu coloquei aqui, dê para deduzir que realmente o objeto dessa formação não é só a devoção. É claro que tem como fim a devoção, mas para a gente tratar sobre a devoção, tem que se tratar antes do prelúdio, do Sagrado Coração em si. Porque a gente não pode ter devoção particular a uma coisa se a gente não entende muito bem do que é que se trata aquilo. Então, como fonte dessa formação, eu usei a encíclica Aurietis Aquas, do Papa Pio XII. Não sei se alguém aqui conhece. E também o livro, que o título dele é O Coração de Jesus, segundo a doutrina da Beata Margarida Maria Alacoque. Por que beata? Porque na época que foi escrito era beata ainda, não tinha sido canonizado. E ele não tem autoria identificada, Foi lá na descrição do livro, como autor, você encontra apenas escrito por um oblato de Maria Imaculada. É um livro que não tem publicação recente, é um livro bem antigo, mas para quem tem interesse você encontra no Alexandria Católica, Essa beata teve as visões. O título do... Não. Essa daí é a Beata Ana Catarina Emmerich. Essa daqui é a que teve as revelações privadas sobre o Sagrado Coração. E aqui ela é santa já hoje, mas aqui o título do livro é Beata, porque na época que foi escrito era Beata ainda. Mas estou falando isso daqui só mesmo para vocês terem como fonte de onde eu estou tirando isso daqui. Então, Aurietis Aquas, do Papa Pio XII. Essa encíclica ela foi escrita em comemoração aos 100 anos da instituição da festa do Sagrado Coração. Qual foi o intuito que o Papa escreveu essa encíclica na época? É porque ele disse que muitos católicos eles não estavam dando a honra e o culto que é devido ao Sagrado Coração, Porque na época predominava um certo preconceito para com essa devoção. Muitos julgavam, por uma falta de compreensão da devoção, julgavam como mais uma mera devoção particular que cada um pode praticar à vontade na medida em que se identifica, E também outra coisa da época era que se achava uma devoção muito sentimentalista. Na encíclica mesmo, o Papa usa essas palavras, que as pessoas achavam que era uma devoção mais apropriada para mulheres, que o povo considerava uma devoção sentimentalista. Só que, no começo da encíclica, logo, o Papa vai dizer que essas opiniões da época, elas vão de contrário ao que os sumos pontífices tinham ensinado já. Porque, como eu já disse aqui, a gente está 100 anos depois da instituição da festa. Então, os pontífices já tinham falado muito sobre essa devoção, Aí, citando aqui Pio XII, na encíclica, ele diz o seguinte, Quem não vê, veneráveis irmãos, quão alheias são essas opiniões e os sentidos dos nossos predecessores, que desta cátedra de verdade publicamente aprovaram o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus. Quem ousará chamar inútil, ou ao menos acomodada aos nossos tempos, esta devoção que o nosso predecessor, de perecível memória, Leão XIII, chamou de estimadíssima prática religiosa? Então, ele demonstra que as opiniões dos pontífices que o precederam vão de contrário a essas opiniões que ainda, mesmo 100 anos após a instituição da festa, vigoravam no meio católico.
Então, o culto ao Sagrado Coração, ele tem como fundamento, ele se fundamenta, os princípios que o fundamentam, a gente vai encontrar eles na própria revelação, né? E nos santos. E aí, com o fim de oferecer isso à mentalidade da época, que esse princípio já está contido na revelação e nos santos, é que o Papa escreve essa encíclica, né? E para também que fosse celebrado dignamente a festa, né? Do centenário. Por que Arietis Aquas, né? O Papa escolheu esse nome por causa da passagem lá de Isaías, né? Arieis águas com gáudio das fontes do Salvador. Que no decorrer da formação a gente vai entender melhor. No desenvolver da formação a gente entende melhor esse Arieis águas das fontes do Salvador. Então, depois dessa introdução, vamos lá, vamos entrar nesse intuito, né, do Papa. Bom, com relação à legitimidade do culto ao Sagrado Coração. Algumas coisas aqui eu creio que muitos já saibam, mas é uma coisa que é sempre bom estar ressaltando, né, porque a nossa fé se fundamenta nisso. Por que a igreja ela presta culto de idolatria ao Sagrado Coração, né? Bom, em Nosso Senhor há duas naturezas, né? A humana e a divina. E isso é algo que a gente encontra testemunhado nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Pode parecer uma coisa simples, né? Você falar que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas, infelizmente, ainda hoje, existem seitas que, não sei se dizem cristãs, né? Mas que dizem professar uma fé em Nosso Senhor, mas é uma fé meio estranha, porque eles chegam a negar a divindade de Nosso Senhor. Vocês devem saber que existem seitas ainda hoje que negam a divindade de Nosso Senhor. Só que é uma coisa insensata, porque é explícito nas Escrituras, né, que Nosso Senhor possui tanto uma natureza divina como uma humana, né? O Verbo se fez carne, lá no primeiro capítulo de São João, ou na carta de São Paulo aos Filipenses, que ele deixa bem explícito, né, nessa passagem aqui. Apesar de estar na condição de Deus, aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e reconhecido como homem em tudo quanto soube dele. Então, aqui você vê, é bem claro, apesar de estar na condição de Deus, aniquilou-se e reconhecido como homem. Agora, embora em Nosso Senhor hajam duas naturezas, né? E Nosso Senhor apenas uma única pessoa, que é uma pessoa divina, a pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Daí, tem algo que a gente chama de comunicação dos idiomas. O que é isso? Como Jesus tem duas naturezas, mas são duas naturezas de uma única pessoa, a gente pode atribuir aquelas características que são próprias de cada natureza a uma única pessoa do Verbo, a uma única pessoa divina. É por isso que eu posso dizer, por exemplo, que Jesus morreu. Morrer é uma coisa, particularmente, da natureza humana, mas quem é que tem essa natureza humana? É uma pessoa divina. Então eu posso dizer que Jesus morreu. Mais uma vez, torno a ressaltar isso daqui. Por que, embora seja uma coisa simples, eu acho tão importante ressaltar isso daqui? Porque hoje são inúmeras as seitas que não conseguem entender isso. Você vê muitas pessoas negarem, por exemplo, a maternidade divina de Nossa Senhora, porque elas não entendem isso.
para elas é absurdo falar que Maria é mãe de Deus, porque é como se essas pessoas elas fizessem uma distinção das pessoas. Tem o Jesus humano e o Jesus divino. Que nem mas isso aí, o pessoal se diz só um evangelho no sentido de crédito das coisas, né? Em relação à nossa relação com eles, do século III, sobre Tom Presídio, né? E ela vai dizer claramente, né? Que é a Teotópica, né? Em nome de Deus. Ou seja, já no século III, os cristãos já sempre acreditavam nisso mesmo. Né? Está discutindo hoje. Pois é. Uma pessoa que está lá em casa e eu falei disso, né? Não tem como a Maria ser mãe de uma parte de Jesus, né? Isso é sem sentido. É uma coisa simples, mas é o fundamento de toda a nossa fé, porque o povo não tem essa... Porque as verdades católicas, as verdades de fé católica, elas são encandeadas. A partir de uma, você vai chegando nas outras. E se você derruba uma lá, você derruba todo o resto. Por exemplo, o próprio nome herege, o pessoal hoje acha que herege, a palavra herege, na sua raiz etimológica, é simplesmente aquele que escolhe. Então o herege é isso, ele não pega o todo, ele não pega as verdades católicas integralmente no seu encadeamento, ele escolhe, né? Mas voltando aqui ao foco, então pronto, né? A gente pode atribuir as características que são próprias de cada natureza a uma única pessoa. Então, daí a gente decorre que todas as partes da natureza humana de Cristo, né? Desde que elas são todas unidas ao Verbo, elas são merecedoras de culto de idolatria, né? Elas podem ser adoradas. Então, nós podemos sim adorar nosso Senhor e sua humanidade. Por quê? Porque é a humanidade de uma pessoa divina. E também ele é uma humanidade mais perfeita que todas as humanidades. Justamente porque é a humanidade de uma pessoa divina. Então, se a gente pode prestar culto de idolatria, de adoração, às partes da humanidade de nosso Senhor, então, muito mais, daí já decorre que muito mais a gente pode prestar esse culto de idolatria ao seu sacratíssimo coração, né? Porque mais do que qualquer outro membro de nosso Senhor, o seu coração, ele é o símbolo da imensa caridade do Redentor para conosco, né? Então, quando nós prestamos o culto de idolatria ao coração de nosso Senhor, né? Parte da humanidade de nosso Senhor, o coração físico, né? Ele é o objeto direto. Mas como esse coração ele representa a caridade do Redentor, ao mesmo tempo, o objeto indireto do nosso culto é essa caridade. Então, é por essas razões que é legítimo sim o culto ao Sagrado Coração. Agora, o princípio e o progresso, né, do culto ao Sagrado Coração. Cadê o Lucas? O Lucas tinha falado da Beata... Beata não, né? Santa Margarida Maria Alacoque, que, não sei se todos aqui sabem, né, mas ela recebeu revelações privadas, né, de Nosso Senhor. Nosso Senhor fez promessas a ela. E nessas aparições privadas, Nosso Senhor tratou particularmente, né, do seu Sagrado Coração, que queria propagar essa devoção ao Sagrado Coração. Só que é um erro você pensar que a origem dessa devoção ao Sagrado Coração, ela começou a partir dessas aparições, dessas revelações privadas da Santa Margarida Maria Alacoque. Porque não começou com Santa Margarida Maria Alacoque. É uma devoção antiga já. Nessa encíclica, Laudato Isaacus, o Papa Pio XII vai
citar isso, que desde a Idade Média, né, esse culto ao Sagrado Coração, ele já florescia em diversas comunidades. Inclusive, muitos santos o promoveram, né? Alguns santos que o Papa Pio XII cita aqui. São Boaventura, Santo Alberto Magno, Santa Gertrudes, Santa Catarina de Sena, São Francisco de Sales. Então, todos esses padres, já nessa época, né? Todos esses que viveram anteriormente a Santa Margarida Maria Alacoque, nos seus escritos, eles já propagavam essa devoção ao Sagrado Coração. Né? Sabe como é que começou essa devoção? Mais precisamente, eu não sei não. Eu sei que ela remota desde a Idade Média, que não é uma coisa moderna como o povo que o Papa, na época que o Papa escreveu as encíclicas, o povo pensava, né? Eu ia comentar só, a comunidade mais espiritual, porque tem aquela passagem em São João, eu pensei nisso agora. São João coloca a cabeça do peito, no coração do nosso. É bíblico. Não, mas isso é interessante, né? Você tá também nos evangelhos, essa questão do tópico anterior que foi falado, né, que nós podemos adorar a humanidade de Nosso Senhor, a gente vê isso nos evangelhos já na manifestação de São Tomé, né? Quando ele se ajoelha diante de Nosso Senhor e diz, meu Senhor e meu Deus. São Tomé, ele tá se ajoelhando ali diante de uma pessoa de carne, né? Mas ele está professando, meu Senhor e meu Deus, ele está professando a divindade daquela pessoa. Então, pronto, desde que essa devoção já florescia na Idade Média, muito anteriormente às revelações privadas, a gente pode concluir disso que foi uma devoção que ela brotou espontaneamente da fé da igreja, né? E que as revelações privadas que foram feitas a Santa Margarida Maria Alacoque não é como se tivesse surgido uma nova doutrina ali, ou como se tivesse sido acrescentado. Não é isso. Qual é a importância? Já existia, beleza. Mas qual é a importância que essas revelações vão ter, né? No número 52 da encíclica, o Papa fala: a importância delas consiste em que, ao mostrar ao Senhor o seu coração sacratíssimo, de modo extraordinário e singular, quis atrair a consideração dos homens para a contemplação e a veneração do amor misericordioso de Deus para com o gênero humano. De fato, mediante manifestação tão excepcional, Jesus Cristo expressamente e repetidas vezes indicou o seu coração como símbolo com que estimular os homens ao conhecimento e à estima do seu amor, e ao mesmo tempo constitui sinal e penhor de misericórdia e de graça para as necessidades da igreja nos tempos modernos. Bom, como eu já disse, o Papa ele diz que os princípios dessa devoção eles estão contidos na revelação. Então, tem um tópico na encíclica também, que ele vai falar, que é dedicado às prefigurações do culto ao Sagrado Coração, já no Antigo Testamento. Porque, desde o Antigo Testamento, a caridade divina ela é exaltada. E desde o Antigo Testamento, a gente já vai encontrar imagens que representam a caridade divina e que podem ser consideradas como a prefiguração do símbolo mais nobre do amor divino, né? O Sagrado Coração de Jesus. Então, desde o Antigo Testamento, todo o fundamento da lei é o amor. Né? A gente encontra lá no Deuteronômio, né? Aquela passagem
Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, né? Então, desde o Antigo Testamento, o fundamento da lei é o amor. E com relação a essas figuras, né, que representam a caridade divina, que já estão presentes desde o Antigo Testamento, o Papa ele cita aqui o profeta que mais expressa de forma clara, né, essa figura da caridade divina, que é o profeta Oséias, que ele vai tratar da relação de Deus para com seu povo como uma relação não como uma mera relação de soberania e servidão, né? Mas o profeta Oséias ele trata essa imagem da caridade divina, a relação de Deus para com seu povo, como uma relação de pais e filhos, ou de um esposo e uma esposa infiel, do esposo ferido em sua honra. Então, desde o Antigo Testamento a gente já vê que o amor, a caridade divina está lá, e é um amor que ele não cessa diante das infidelidades do povo, né? O Gerson, as últimas formações dele têm sido sobre as Escrituras, né? E quem tem acompanhado as últimas formações do Gerson sabe que ele tem tocado muito nesse tópico, né? De que a história toda do Antigo Testamento é isso. Deus faz aliança com o povo vai lá e é infiel. Mas Deus não abandona o povo. E aí o povo vai lá e é infiel de novo. Então, a fidelidade, o amor, a caridade divina não cessa diante das infidelidades. Então, desde o Antigo Testamento, né, já temos essas prefigurações da caridade divina. Agora, trazendo já para o Novo Testamento, né? Até o momento da encarnação, o amor de Deus para com seu povo, ele era apenas um amor espiritual. Era a própria caridade divina em si. Por que Jesus ele assume a natureza humana? Qual é uma das razões que Jesus assume a natureza humana? Ele assume a natureza humana para demonstrar em forma sensível o seu infinito amor por nós. Essa encíclica é uma encíclica que ela trata particularmente sobre o Sagrado Coração, mas ela é uma encíclica muito boa até para você meditativa, né? Para você fazer meditações. No decorrer quanto mais a gente for entendendo no decorrer da formação essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a gente vai entender como ela reúne todo o compêndio de nossa fé, né? Então, uma das formas, uma das razões da encarnação é isso. Jesus ele queria assumir um amor sensível, né? Demonstrar esse amor lá do Antigo Testamento que sempre esteve presente, mas que os homens nunca corresponderam. Jesus vai lá, ele assume a natureza humana para demonstrar em forma sensível. Então, no momento da encarnação, em Jesus, há 3 amores, né? Aqui o tríplice amor do Redentor. Tem o amor sensível e o espiritual, que ele adquire na encarnação. O sensível é o do corpo e o espiritual é o da alma, né? Nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma alma também. Eu acredito que todos sabem, mas só ressaltando aqui caso alguém não saiba. Então, Jesus tinha esse tríplice amor. O sensível, o espiritual e o divino, que sempre existiu antes da encarnação. Então, o amor de Jesus, que ele é descrito nos evangelhos, ele se estende também
aos sentimentos do afeto humano de Nosso Senhor. Inclusive, os afetos nessa questão da natureza, de que Nosso Senhor realmente tomou a natureza humana, uma das respostas às objeções que se faziam a isso era justamente usar das manifestações do afeto sensível de Nosso Senhor no Evangelho. Porque a gente vê, por exemplo, quando Maria diz que Lázaro estava doente e morreu, a gente vê que Jesus se entristece. Ou então, na agonia do horto, né, tem lá a passagem: a minha alma está triste até a morte. Então, às vezes é uma coisa que foge muito à nossa concepção. Às vezes a gente não concebe muito isso, né? Por mais que a gente saiba que Nosso Senhor seja 100% homem. Mas aqueles sentimentos que são descritos ali no Evangelho, eles se estendem também aos afetos sensíveis de Nosso Senhor, né? Se eu não me engano, eu acho que eu vi isso não comigo, mas eu não lembro. Mas se eu não me engano, os afetos são os afetos, nós recebemos a graça pelos desejos, os afetos do coração humano de Jesus. Essa coisa que o Sérgio vai dizer, né, no Tratado da Mudança, que contra, ele vai dizer que o pecado de santidade não é uma questão simplesmente de aniquilar seus afetos, né? Como que alguns filósofos. Mas imitar a Jesus, porque na peregrinação aqui na Terra, Nosso Senhor desejou, Nosso Senhor sofreu, chorou. Né? E assim deve ser a vida do Cristo. Não, tu tocou no ponto muito importante, porque é justamente essa a finalidade da encarnação, né? Nosso Senhor, ele eleva a natureza humana, tomando a natureza humana também. Ele santifica a nossa natureza humana quando ele toma essa natureza. Ele vem, ele toma os nossos afetos, né, para santificar os nossos. Então, Jesus, ele se entristece para santificar a nossa tristeza. Então, é algo fantástico. Né? Nessa encíclica, tem lá, eu não trouxe aqui, mas na encíclica, nessa parte que o Papa fala, né, desse tríplice amor do Redentor, dos afetos sensíveis, ele cita lá várias citações, né, dos santos sobre isso. Pronto. Agora é importante também, embora Nosso Senhor possuísse afetos sensíveis, Nosso Senhor não possuía afetos sensíveis desordenados, né? Tu falou aí da ira de Nosso Senhor, né? Mas não é uma ira desordenada, né? É a santa ira. Eu trouxe aqui dentre as passagens dos santos que o Papa cita, né? Eu trouxe aqui a de São Justino, que toca bem isso que o Gustavo falou, que eu falei. Que São Justino diz o seguinte, ó: amamos e adoramos o Verbo nascido de Deus, inefável e que não tem princípio, já que ele se fez homem por nós, para que, tornado participante das nossas doenças, proporcionasse-nos o seu remédio. Então, depois de que isso tudo que foi falado aqui, né, em suma, nós podemos dizer que Nosso Senhor conheceu todas as paixões humanas, né? É claro que com exceção daquelas que não coadunam com a sua santidade, né? E que importam em qualquer desordem na alma também, né? Como eu falei, Nosso Senhor não tinha paixões desordenadas. Agora pronto, a gente já entramos nessa questão das duas naturezas, né? Nessa questão dos afetos, de que Nosso Senhor assume a partir do momento da encarnação. Agora vamos tratar particularmente do seu coração, né? Que é o objeto principal dessa formação de hoje. Então, o coração de Jesus, ele é justamente o símbolo desse tríplice amor que Jesus ama continuamente o Pai e todos os homens, né? Porque
como já foi falado aqui, embora desde o Antigo Testamento estivesse lá explícito a caridade divina, Deus nunca foi amado. Então, o ato da encarnação, além de ser uma manifestação, né, do amor de Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assume os afetos, a natureza humana para nos demonstrar o seu amor em afetos sensíveis, ele é também um ato de justiça, né? Porque desde o Éden, né, Deus nunca foi amado. Deus nunca foi amado. Deus foi amado pela primeira vez da maneira como merecia ser amado em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que esse coração de Jesus, ele é o símbolo dessa caridade divina, desse tríplice amor, a gente pode deduzir, então, que tudo que Jesus fez por amor é algo que surge do seu Sagrado Coração, né? Então, a Eucaristia, quando Jesus nos deu a Santíssima Virgem por mãe, o sacerdócio, né? Todas essas coisas são coisas que Nosso Senhor nos deu por amor. Então, uma vez que o seu Sagrado Coração é o símbolo desse amor, todas essas coisas elas surgiram do Sagrado Coração de Jesus. É por isso, agora, né, a gente já começa a entender o título dessa encíclica, né? Aurietis Aquas. Aureis águas com gáudios da fonte do Salvador. Então, todos esses dons, essa profecia de Isaías, ela se cumpre em Nosso Senhor, né? E todos esses dons, todos esses benefícios, eles surgem do seu Sagrado Coração. Também a igreja, né? Que ela vai nascer ali do coração aberto de Cristo na cruz, os sacramentos, tudo isso é dom que surge do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Os próprios dons do Espírito Santo também podem ser considerados dons do Sagrado Coração, uma vez que Nosso Senhor também enviou o Espírito Santo por amor a nós, né? Então, uma coisa que por que essa devoção ela é tão importante, né? Por que a princípio o Papa começa a encíclica dizendo que não é uma devoção que cada um pode seguir a maneira como questão de gosto, né? Se identificar ou não. Mas quando a gente entende isso, entende o simbolismo desse Sagrado Coração, entende tudo o que esse coração representa, a gente vê que, como eu já falei aqui, isso é o compêndio da nossa fé. É a profissão. Quando eu olho para essa imagem aqui do Sagrado Coração, o que eu estou vendo aqui é a religião do homem-deus, né? É a mais completa profissão da religião cristã. O Papa Pio XII ele vai falar isso, ele fala isso explicitamente. Mais uma citação aqui dele, no número 60, ele diz o seguinte: essa verdade fundamental permite-nos entender como o coração de Jesus é o coração de uma pessoa divina, quer dizer, do Verbo encarnado, e que por conseguinte representa e nos põe ante os olhos todo o amor que ele nos teve e ainda nos tem. E aqui está a razão porque, na prática, o culto ao Sagrado Coração é considerado como a mais completa profissão da religião cristã. Então, desse modo, né, o culto ao Sagrado Coração, ele não é outra coisa senão o culto à própria caridade divina. Mais uma citação aqui que eu achei pertinente trazer do Papa. Número 43. Quando adoramos o coração de Jesus Cristo,
Nele e por ele adoramos tanto o amor incriado do Verbo divino, como o seu amor humano e seus demais afetos e virtudes, já que um e o outro amor moveu o nosso Redentor a imolar-se por nós e por toda a igreja. Então, esse culto, ele é o compêndio de toda a profissão cristã, porque quando eu olho para esse coração, eu vejo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, que assumiu a natureza humana. Eu contemplo, quando eu olho para esse coração, eu contemplo toda a caridade divina que Nosso Senhor nos amou, todos os frutos que surgiram desse coração. Então, qual é a consequência dessa contemplação? É que esse culto ao Sagrado Coração, ele também é o exercício do amor que nos leva ao amor a Deus e ao amor ao próximo, né? Porque quando eu contemplo esse Sagrado Coração, essa caridade divina, eu sou impelido a corresponder de volta a esse amor, né? Como Santo Afonso diz, como São João da Cruz vai dizer, né? Amor com amor se paga. Santa Teresinha vai repetir também. Então, eu sou impelido a corresponder. Então, esse culto ao Sagrado Coração, ele é uma maneira muito eficaz de se chegar à perfeição cristã, né? Porque ele tem por fim justamente a perfeição do nosso amor, mediante a contemplação dessa caridade divina. Então, quando eu contemplo essa caridade divina, né, eu sou impelido a corresponder fielmente a esse amor e, ao mesmo tempo, cumprir de modo mais generoso, né, o mandamento de Nosso Senhor, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Com relação, agora que a gente já passamos por essa parte, né, do tríplice amor do Redentor, do simbolismo do seu coração, a gente pode entrar na devoção mesmo em si, né? Então, qual é a natureza dessa devoção ao Sagrado Coração? Pode parecer algo redundante, né? Porque de tudo o que já se foi falado aqui, já se deduz isso. Mas a natureza dessa devoção é o amor. É o amor. Né? Santa Margarida Maria Alacoque, ela vai dizer que o fim principal dessa devoção ao Sagrado Coração é converter as almas a esse amor, né? E fazer esse divino coração Senhor e possuidor de todos os corações, atribuindo amor com amor, né? Como eu já disse. Você vê que Deus ele suscita essas devoções no nosso tempo para redirecionar nossa atenção a coisas essenciais como a gente tende a tornar tudo muito ruim, a gente acha que a gente corre demais e a gente começa a criar certo tédio contra uma parte da nossa natureza. Mas, no fim das contas, o amor, que são a realidade qualitativamente infinita, né? Ela sempre vai ser uma fonte infinita, certo? De meditações, de graça, de crescimento e santidade. E Deus conheceu a natureza humana e, com essa devoção, depois de essa devoção tornada pública e explícita, ele chama a atenção dos homens para essa realidade que nunca acaba, né? O nosso fraqueza é que nós paramos de prestar atenção nisso. Então, a gente vê isso em muitas pessoas, até o próprio cristianismo, né? A mais de 900 todo mundo acha que conhece bastante, né? O próprio até de outra, né? Só que, na verdade, ninguém sabe a igreja que está escondido. Então, a gente tem que aprender a reaprender a nos surpreender e compreender toda a beleza que é a gente, né? É uma grande diferença. Essa questão que tu falou
que essas devoções elas acabam se propagando mais em um certo período da história por causa de esquecimento, né? É uma coisa paralela ao dogma também, né? Porque o dogma, ao contrário do que muitos pensam, não é uma verdade nova que antes a igreja não conhecia e que passou a conhecer em determinado tempo. É uma verdade que sempre se creu naquele, sempre existiu, mas que em um determinado período da história começaram a surgir objeções e aí houve a necessidade de proclamar o dogma, mas o dogma nada é do que a afirmação de, nós cremos nisso daqui, isso daqui é uma verdade irrefutável e que nós sempre professamos. E do mesmo jeito essas devoções, né? Como eu já disse aqui, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela sempre existiu, mas vão acontecer essas revelações privadas e essa propagação maior justamente nos tempos mais recentes por causa desse esquecimento, né? Inclusive também é por essa razão que Nosso Senhor, por causa desse esquecimento, né, que Nosso Senhor vai fazer as suas promessas, mas isso aqui é uma coisa que eu vou falar ainda. Então, voltando aqui à natureza, né, dessa devoção, tem uma dupla natureza. A primeira é o amor, como já foi dito aqui, e a segunda é a reparação. Porque a natureza dessa devoção, ela pede reparação também. Por quê? Porque nessa devoção nós devemos amar o coração de Jesus. E não somente porque Ele ama a nós, né? Mas também porque Ele não é amado pela maior parte dos homens. Então, o nosso amor, ele deve ter dois fins. Retribuir o amor e também recompensar esse amor a nosso Senhor das criaturas que lhe recusam, né? E o nosso também, o nosso próprio amor também, porque quantas vezes nós não nos assemelhamos ao povo do Antigo Testamento, né, com nossas infidelidades, e recusamos essa correspondência ao amor do Redentor. Essa questão da reparação é uma coisa tão importante, né, que até o Papa Leão XIII mencionou que no que é que consiste, segundo o Papa Leão XIII. Que consiste em expiar por meio de homenagens, de adoração, de piedade, de amor, o crime dessa gratidão tão vulgarizada entre os homens e apaziguar a cólera de Deus, né? Por meio dessa reparação. Com relação às homenagens, agora até aqui a questão, né? Nós já vimos que a natureza dessa devoção é o amor, a reparação, é amar Nosso Senhor tanto pelo amor com que Ele nos ama e também reparar por aqueles que não o amam, por meio de atos de adoração, de piedade, mas entrando mais mesmo agora nas homenagens, né, que nós podemos fazer ao Sagrado Coração. Nas revelações de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, ele vai pedir 4 tipos de homenagens, né? 4 cultos. O culto individual, eu até coloquei ali. O individual, o doméstico, o social nacional e o litúrgico. O litúrgico era um pedido de Nosso Senhor que, na época, quando foi escrito aqui a Arietes Acros, já tinha sido realizado, né? Porque a encíclica, como eu já disse, foi escrita em comemoração aos 100 anos da instituição da festa litúrgica. Eu não vou falar do culto doméstico e nem do culto social nacional,
Porque só o culto social nacional, o reino do Sagrado Coração, daria uma formação inteira. Assim, tem muita coisa histórica para tratar. Reinado, as condições do reinado do Sagrado Coração, o reinado do Sagrado Coração de Jesus na França. Então, daria uma formação só sobre isso daqui. Então, para hoje, eu achei mais conveniente tratar apenas sobre o culto individual, né? Então, o coração de Jesus, ele quer reinar inteiramente no homem, né? Isso inclui, então, reinar tanto na alma como no corpo. Então, esse nosso culto individual, ele exige tanto um culto interno quanto um externo. Só que eu vou tratar logo em seguida, mais particularmente, desse culto externo. Só que a gente tem que entender uma coisa sobre o que é o culto externo. São as práticas, né? As práticas devocionais mais próprias mesmo daquela devoção, as ladainhas e tal. Tem uma coisa importante, né? Porque, como a gente já viu, essa devoção, ela é o compêndio da nossa profissão de fé. Então, o mais importante nela, isso é uma coisa que o Papa Pio XII vai falar. O mais importante não são nem os atos externos, os atos, essas práticas mais próprias da devoção. É justamente, não que sejam ruins, claro, né, que não se devam praticar, mas a gente tem que ter em mente isso, que o mais importante dessa devoção é justamente essa contemplação da caridade divina, do Redentor. Eu saber que quando eu olho para esse coração, eu estou olhando para a caridade divina, porque o Redentor tanto nos amou. Porque se eu perco isso de mente, se eu resumo a devoção a meras práticas externas, eu vou cair naquele erro que o Papa começa advertido na encíclica. O erro de achar que é só mais uma devoção com suas práticas particulares que cada um pode praticar a próprio gosto. Então, o número 64, ele diz o seguinte: tenham, pois, todos a firme persuasão de que no culto ao Augustíssimo Coração de Jesus, o mais importante não são as práticas externas de piedade, e que o motivo principal de abraçá-lo não deve ser a esperança dos benefícios que Cristo Nosso Senhor prometeu em revelações, e estas privadas precisamente para que os homens cumpram com mais fervor os principais deveres da religião católica, a saber, o dever do amor e o da expiação, e assim também obtenham da melhor maneira o seu próprio proveito espiritual. A gente já sabe agora, né, que o mais importante é essa contemplação do amor, não é nem essas práticas exteriores, mas agora já está mais propício a gente tratar particularmente desse culto interno e externo, né? Não é uma classificação muito difícil, né? O culto interno, ele diz respeito àqueles atos mais espirituais mesmo, né? E o externo diz mais respeito aos atos sensíveis, né? Como eu já falei, são as recitações das orações que são próprias, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu não disse que eu não ia falar aqui sobre o culto doméstico, mas uma das maneiras de se prestar o culto doméstico ao Sagrado Coração de Jesus é tendo várias imagens do Sagrado Coração presente nos lares, né? Então é uma prática de culto externo, só para fins didáticos, né? Interno, atos espirituais; externo, referente às coisas sensíveis mesmo. Tem
apostolado da oração também. Mas a imagem que fala mais cedo, a palavra disse, né? Que o mais importante seria a contemplação. E a imagem de São João, para mim, é a imagem perfeita, né? Coloco o vídeo ali, porque que o nosso Senhor escuta as pulsações do coração. É uma intimidade divina, né? Onde escutar o coração de Deus. Nosso Senhor revela para Santa Gertrudes que São João é o maior discípulo do Sagrado Coração de Jesus. E ele ensinaria a amar como deve ser amar um apóstolo do Sagrado Coração. Depois, mais à frente, a gente vê, né, com as revelações privadas, que São Francisco de Assis foi o santo mais amou o Sagrado Coração de Jesus, né, tirando o quadro de São João Apóstolo. Porque ele entendeu como era a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né, como é que era a devoção ao amor de Jesus. Então, tem um episódio na vida dele que ele chora e diz, né, nas duas, o amor não é amado. E a vida toda de São Francisco de Assis é tentar corresponder esse amor e fazer com que esse amor seja amado nas pessoas, né? Que esse amor seja reconhecido, que esse amor seja colocado no centro da vida das pessoas. Porque é uma das coisas que a devoção do Sagrado Coração de Jesus nos ensina e nos faz questionar. Se Jesus é o centro da nossa vida, se Jesus é realmente o centro da nossa história. Porque o Sagrado Coração de Jesus é Deus que entra na história para salvar o mundo. Ele entra no tempo, se faz homem, se humilha, sofre, para nos salvar. E aí entra a questão de será que ele corresponde a esse amor? Será que ele é o centro da minha vida? E entra aí a questão da contemplação. Porque, por exemplo, eu deixo a minha pessoal. Das coisas que mais mudou a minha vida está dando essa Coração de Jesus. Porque quando eu olhava para história das pessoas, eu me recordava que eu tinha que amar as outras pessoas como Jesus amou. E que eu tinha que ser movido pelo amor de Jesus, não pelo meu amor. É muito interessante você ver isso na vida dos santos. Por exemplo, de Fátima. São Francisco de Fátima, ele era muito contemplativo em relação a consolar Jesus. E consolar Jesus é exatamente o que a devoção do Sagrado Coração nos diz. Consolar Jesus e Jacinta era aquela que rezava pela conversão dos pecadores. Eram as duas coisas. Então, os dois irmãos, eles associaram e entenderam a devoção do Sagrado Coração, que hoje é o dia do Sagrado Coração e do Sagrado Coração de Jesus. E associaram essa vida contemplativa. Que é exatamente o que eu estava falando. Que é exatamente a conversão dos pecadores, consolar o Sagrado Coração. E chegar perto do coração de Jesus no São João chegou perto e mostrar a intimação pela paixão. Né? E aí você pode pensar, chegar perto do coração de Jesus seria sinal de sangue, porque o coração foi transpassado. Né? Se você chegar perto de Cristo, né? Você se mela de sangue, você até se machuca. Acho que é Santa Teresa, mas Santa Teresa, né? A gente fala que às vezes Jesus vai dar um abraço e dói, né? Jesus Cristo, só com nós, né? Então é isso mesmo, sabe? Pegar no foto. Mas enfim. A gente vê bem essa questão é a própria reparação em si, né? O exercício da reparação. O exercício da reparação é o que os pastores aprenderam fazem. Sim. Esses atos internos, né? Que são mais propriamente espirituais. Então, eles partem primeiro da parte da nossa inteligência, né? Do conhecimento do coração de Jesus, depois a gente tem todo esse conhecimento do que ele representa, e do reconhecimento da sua dignidade, da sua santidade, do seu amor. Desse conhecimento deve nascer em nós uma estima infinita a esse Sagrado Coração. Então, depois que a nossa inteligência
ela é esclarecida sobre a excelência desse coração, ela deve produzir em nós, em nossa vontade, afetos de adoração, né? De ação de graças. Eu contemplo esse coração com a minha inteligência e com a minha vontade eu sou impelido a corresponder, né? A prestação de graças, adoração e, sobretudo, atos de amor. E isso daqui é um trecho que eu peguei do livro do Oblato, né? Que ele fala uma coisa importante também, que outro ato, não só esse, né? Da inteligência e da vontade, mas outro ato interno também, que nós devemos sempre ter, é o da memória, né? É uma memória frequentemente desse Sagrado Coração, né? De uma vez que ele é o simbolismo da caridade divina, é a memória de tudo aquilo que Nosso Senhor nos fez movido por essa caridade. Agora, com relação aos atos externos, né? Alguns exemplos aqui. Tem a consagração ao Sagrado Coração de Jesus, os atos de desagravo, a comunhão, porque o maior testemunho de amor que nós podemos dar ao coração de Jesus e a melhor reparação que nós podemos lhe oferecer é nós nos unirmos muitas vezes a Ele na comunhão e sempre desejarmos essa união. A missa, as visitas ao Santíssimo, a hora santa. Eu falei aqui que o Papa ele diz que os mais importantes não são as práticas exteriores, mas essa devoção ela é uma coisa que reúne tão assim a nossa fé, que as práticas externas que Nosso Senhor vai pedir na revelação privada são as práticas que são comuns já à vida de um católico, que a gente negligencia. A visita ao Santíssimo, a comunhão, a missa. Então não são coisas assim muito que fogem daquilo que deve ser comum à vida espiritual de um católico. Mas aí que está saindo da mensagem. Não parte daquilo que é comum de um bom católico, mas que ninguém fazia naquela época. A gente não hoje. A gente tinha comentado um pouco do esquecimento, né? E através dessa devoção, nas relações privadas, ele vai lembrando os homens, né? Os progressistas, eles não gostam dessa devoção. Não gostam. Porque alegam ser muito sentimentalista, alegam que Jesus está demonstrando o sofrimento, que ele fica pedindo a atenção dos outros. Mas não é isso. Jesus, ele, vendo que o povo está se perdendo, se ele consegue convencer pelas consolações, ele convence pela cruz. Ele mostra a cruz dele novamente para nós, quando ele vai ser a relação privada. Essas pessoas parecem que também não compreendem o amor. Tem aquela passagem na Escritura, né? Que ninguém na alegria está entre os filhos. É porque as pessoas não veem Deus como amigo, como esposo, como mestre, apenas como Deus lá de volta. Mas justamente, assim, foi falado, mas justamente depois de tudo que foi falado aqui, a gente vê o quanto errôneo é isso, né? Porque, não sei se o senhor já estava presente quando foi falado isso aqui, mas um dos tópicos aqui dessa formação foi que justamente, já no Antigo Testamento, as figuras da caridade divina elas estavam presentes lá. Deus não era representado ali simplesmente como soberano e uma relação de o soberano e o servidor, né? Mas os profetas eles vão tratar a relação de Deus com o seu povo como uma relação de pai e filhos, o esposo, não é o esposo e a esposa, é o esposo
ferido. É o esposo e a esposa fiel, mas o esposo que não cessa diante das infidelidades da esposa. Duas coisas. Agora, completando, o Samuel comentou que desde o Antigo Testamento já se tinha a visão de Deus como Pai, só que não tão completa como a que Jesus trouxe para nós, revelou. Que a diferença de ser pai criador apenas, de ser pai. Pai pela graça, né? Enfim. Outro comentário que eu queria fazer é que, como estava se recordando aqui, sobre a questão de Deus nos lembrar das devoções pelos séculos, Chesterton diz, né, que para cada época surge um santo, um grande santo que combate o maior erro de cada época. Só que isso também pode se aplicar, no caso, a que Deus talvez nos lembre de uma devoção mais necessária aos vícios da época. Né? Uhum. Tem várias devoções que se adequam a vários esquecimentos das pessoas durante os séculos. Por exemplo, a Pequena Via de Santa Teresinha, né, numa sociedade que no final do século XIX, que era tão materialista. Na época de Santa Margarida Maria lá, era já eles eram muito inimigos desse culto ao Sagrado Coração. Por causa eles tinham um problema em venerar Nosso Senhor, em adorar Nosso Senhor na sua humanidade, né? Que foi o que foi dito aqui no começo. Então, uma outra coisa que o Gerson falou, muito importante, que também é algo muito característico dessa devoção, é justamente tratar, né, Nosso Senhor como um amigo. Porque como eu já disse, é uma devoção que reúne a nossa fé, a religião do homem. Quando eu olho para essa devoção, quando eu olho para essa imagem aqui do Sagrado Coração, o que eu tenho que contemplar é a religião do homem-deus, né? Então, o que a gente for parar para pensar, esse negócio de amizade, por exemplo, às vezes um amigo nosso, ele está com um sofrimento e a gente não pode livrar ele daquele sofrimento, mas a gente acaba procurando um meio de passar por um sofrimento semelhante para aquele amigo não se sentir só. Então, quando Nosso Senhor, a partir do momento da encarnação, é justamente isso que acontece, né? Nosso Senhor, ele não vem por fim ao nosso sofrimento, ele vem unir o nosso sofrimento ao dele. E aí entra a questão da se compadecer do sofrimento de Cristo. É a compaixão. É participação da paixão de Cristo. Compaixão. Só que o negócio é que hoje em dia diz que é uma falsa compaixão. Porque o pessoal diz, não sei o que, se eu pudesse eu teria evitado que Jesus estivesse crucificado. Mas no caso isso é uma falsa compaixão. Isso só ouvi falar na época. Mas isso aí é a mesma coisa que Jesus corrigiu o Pedro. É a falta compaixão de Pedro. No livro do Oblato, ele fala muito desse ponto da amizade, né? Que o amigo, ele é muito esse de querer participar das dores do outro, né? Dos bens do outro. Então, da mesma essa devoção, né? Essa questão da reparação, da mesma maneira que eu contemplo o Nosso Senhor, que tomou as nossas dores, o nosso sofrimento, né? Eu também devo tomar parte dessa questão que Jesus não é amado, né? Então eu tomo essa dor de não ver o Redentor ser amado da maneira como ele merece. Eu acho que ficou bem claro aqui a questão de todo o simbolismo dessa devoção ao Sagrado Coração, de tudo que ela representa, que não é mais uma devoção particular, mas que é o próprio compêndio da fé que a gente professa, né? Como diz o Papa e como era o intuito do Papa ao escrever essa encíclica. Eu espero que eu tenha, né, conseguido transmitir para vocês
e que isso tenha ficado bem claro, né, a cada um, essa mesma intenção que o Papa tinha quando escreveu a encíclica. Eu espero que eu possa ter transmitido a vocês. Só para concluir aqui, eu gostaria de falar das 12 promessas, né, que mais uma vez entra aquela questão do esquecimento, né, que Nosso Senhor ele vai fazer essas promessas justamente para que os homens eles cumprissem com mais fervor os principais deveres da religião católica, como o Papa diz, né? Então, quais são as 12 promessas? Dar-lhes-ei todas as graças necessárias no estado de vida, estabelecerei a paz em suas famílias, consolá-los-ei em todas as tribulações, ser-lhes-ei refúgio durante a sua vida e principalmente na morte, derramarei abundantes graças em todas as suas empresas, os pecadores acharão no meu coração a fonte e oceano infinito da misericórdia, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas, as almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente à perfeição, abençoarei os lares onde se expuser e se honrar a imagem do meu coração. É daqui que vai surgir a entronização do Sagrado Coração, do culto doméstico. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os mais endurecidos corações. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes inscritos no meu coração e dele jamais serão apagados. E tem a grande promessa, né? Que é aqui já entra mesmo um ato exterior da devoção. Concederei a todos os que comungarem em 9 primeiras sexta-feiras de meses seguidas a graça da penitência final, de sorte que não morrerão em minha inimizade sem os sacramentos. Então é a devoção das 9 primeiras sexta-feiras. Então, o padre Carlos ele fala, quem comungar bem. Comungar bem. Ou seja, não é só comungar de fato de graça, maravilhoso, isso é bom. Só que é preciso também comungar bem. Também não dá para comungar com estado de graça e não comungar bem. Também a pessoa não pode achar que é a mágica, né? Fez lá as 9 sexta-feiras, aí eu posso pecar à vontade. Isso é o exercício para perseverar no estado de graça, para perseverar no estado de piedade. Eu recomendo a vocês tirar o tempo de vocês essa semana, olharem para essas 12 promessas e verem como Jesus está constantemente presente na vida de vocês. É como se o Eduardo estivesse falando e o Sagrado Coração de Jesus estivesse lá do lado. Ele vai ouvir o tempo. Para daí ele pudesse falar o que ele tem que falar. E é isso o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo que dá aí o Sagrado Coração. E é o fogo que tem que queimar também o nosso coração. De ruim que é sendo queimado para poder prestar. Pode falar. Teve um dia que eu estava conversando com uma das meninas, aí uma delas falou assim, você já pararam para pensar se todos os católicos realmente praticassem o catolicismo em si? Aí eu foi do nada, ela jogou, eu falei, aí ela disse assim, porque eu estava aqui olhando pro véu, aí eu fui pra minha paróquia, não é que eu frequento. Ninguém estava usando vela, a gente estava em casa, ela começou a falar um monte de coisa. Aí eu disse assim, se todos os católicos eles fizessem feijão com arroz, que é o básico, quando você vai aprender a cozinhar, que você vai pensar o feijão, o arroz, o feijão que é o básico, depois ele iria se aprimorar. Iria continuar aprendendo, até conseguir amar Jesus como ele deve ser amado. Aí, isso me lembrou muito que, quando fala sobre o sangue, né, e o coração de Jesus, é que uma coisa que eu pego muito pra mim que é assim, amar, não, para você amar você tem que sangrar, porque o amor é isso, e Jesus